galerinha, beleza? Bom, tá meio improvisado aqui, mas daqui a pouco vai melhorar, tá? Bom, eu coloquei aqui para vocês relação de Girard, tá? Relação de Girard é a relação entre as raízes de uma equação com os coeficientes da equação, né? Por exemplo, do segundo grau, nós temos ax2 mais bx mais c. Então, a soma das raízes x1 mais x2 é menos b sobre a. E produto das raízes, x1 vezes x2 é c sobre a. Nós já vimos isso. Isso aí a gente já viu, correto? Até mesmo quando vocês já viram isso em equação de segundo grau. E para resolver a equação de segundo grau, o titio faz muito isso, né? Mas só que a gente vai estender para terceiro grau, tá? Para vocês, tem para o quarto grau qualquer grau. Mas para vocês só até o terceiro grau serve, porque esse tipo de matéria não é uma matéria que vai cair especificamente no concurso de vocês, mas só que ela pode ajudar a vocês resolverem de uma forma mais simples e mais rápida determinadas situações, determinados exercícios, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando eu tenho o terceiro grau, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero. Peguei todos os coeficientes da equação de um polinômio terceiro grau completo, beleza? Nós vimos que, pelo teorema fundamental da álgebra, se é do terceiro grau, eu tenho três raízes, correto? Reais podem ser imaginárias. Somas deles 1 a 1. Quer dizer, o que quer dizer isso? Eu vou pegar as raízes uma a uma. Quer dizer, x1 mais x2 mais x3. Isso é menos b, sempre começa com o segundo, tá? Menos b sobre a, porque o a é sempre o denominador. Soma delas duas. Como é isso, professor? Aqui, ó, x1 com x2, mais x1 com x3, mais x2 com x3. São todas as possibilidades que eu tenho de pegar grupos de 2 com esses três grupos, tá? Isso igual a C sobre A. Ah, mas quando é que eu sei que é menos? Quando é que eu sei que não tem menos? Tem sinal de menos, tem sinal de mais. Bom, é só você pensar, ó. Começa do segundo, tá? Troca, mantém e troca. Soma delas 1 a 1, troca, menos B sobre A. Soma delas 2 a 2, mantém, C sobre A. E soma delas 3 a 3, que no caso é o nosso produto, porque eu tenho três raízes, eu tenho uma maneira de pegar com esses três elementos, formar um grupo com os três elementos. Então, ó, x1 vezes x2 vezes x3. Isso é igual a menos d sobre a. Ah, menos porque aqui troca? Sim. Então vai ficar troca, mantém e troca. Soma delas 1 a 1, soma delas 2 a 2, soma delas 3 a 3. Lembrando, o denominador é sempre o primeiro coeficiente. Na maioria das vezes é 1, mas não é lei, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui. O polinômio p de x, que é igual a esse daqui, sabendo que duas raízes são inversas, determine a outra. Bom, eu tenho que x1 é igual a 1 sobre x2. E eu quero a outra, que é o x3. Beleza? Como é do terceiro grau, eu tenho três raízes. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho o inverso das raízes, eu vou usar quem? O produto. O produto x1 vezes x2 vezes x3 é igual... Vamos lá. Começa do segundo, ó. Troca, mantém, troca. Então, vai ficar menos 8 sobre o A, que é 1. Menos 8. Sendo que x1 pensou, eu sou quem? x1 sobre x2. Então, 1 sobre x2 vezes x2 vezes x3 é igual a menos 8. Tchau! Cortou o x2 com o x2. Você achou que x3 é igual a menos 8. Matemática. Beleza? Tranquilo? Então,
Observem que ele não pediu quais são as raízes, até porque ali com essas informações não tem nem como você saber. Teria que achar o K, achar o T para você achar as outras, tá? Mas eu coloquei um exercício, um exemplo, de forma que só dê para você achar a outra raiz, tá? Tome cuidado. Ó, importante. IPC. Importante para caramba. Calma, para caramba. Aqui, ó. Se ele falar raízes opostas ou simétricas, você utiliza a soma 1 a 1. Por exemplo, se ele falasse, eu tenho um polinômio de terceiro grau, sendo que eu tenho que duas raízes são opostas, uma oposto da outra, né? Então, x1 seria menos x2. Então, na hora de você somar, fazer isso daqui, você ia substituir o x1 por menos x2, ia cortar o x2 com x2 e ia encontrar a terceira, se você tiver o segundo coeficiente, tá bom? Então, quer dizer, se tiver inversas ou recíprocas, você trabalha com produto. Se tiver raízes opostas ou simétricas, você faz a soma 1 a 1, que é a primeira, que é melzinho na chupeta. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Pessoal, olha só. Agora a gente vai ver Briot-Ruffini. Eu acho que eu já vi com vocês, mas eu vou dar uma reforçada. Tá? Vou dar uma reforçada. Vou apagar esse daqui, né? Como é vídeo, vocês podem parar aí e copiar, printar a tela, entendeu? Aí vocês têm mais recursos. Vocês têm mais recursos. Bom, vamos lá. Briot-Ruffini. Bom, o que é o Briot-Ruffini? O Briot-Ruffini é você pegar um polinômio p de x, que é ANx elevado a n, mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais até A1 vezes x, mais A0. Bom, mas quem é esse AN menos 1, professor? Nós vimos que essa é a forma geral de um polinômio, aonde AN menos 1, AN menos 2, por aí vai até A1 e A0, são os coeficientes. O N é o índice, é só para eu dizer, não, esse camarada aqui é o coeficiente do termo de grau N. O AN-1 é o coeficiente do termo de grau N-1. Não tem nada a ver o N-1 aqui com o valor, se vai ter N-1. Se eu somar esse com esse, então vai ficar 2N. Não, pelo amor de Deus, é só um índice. Entendeu? É só como se fosse o número da sua casa, né? Só para saber a localidade. Por exemplo, a sua rua é muito extensa, tem muitas casas, né? Então quer dizer, você precisa do número para identificar. Então esse daqui é um número só de identificação, tá bom? Bom, vamos lá. Dividindo P de x por x menos alfa. Esse daqui não é 2 não, pelo amor de Deus, tá? É alfa. Então, ó, x menos alfa, eu vou dividir P de x por x menos alfa, e aí eu vou fazer o seguinte método prático. Vou pegar aqui, fazer uma cruz, um pouco alongada. Aqui eu vou pegar a raiz desse polinômio,
Então, como é que eu calculo a raiz dele? Igual a zero. Qual o valor que zera ele? Vai ficar x igual a alfa. Ah, posso fazer de cabeça? Deve. Então, aqui é o alfa. E aqui você vai pegar os coeficientes dp de x. dp de x. Tá? Aí, quais são os coeficientes? an menos 1, e por aí vai até o A1 e o A0, né? Bom, o que diz esse método prático? Vou baixar esse camarada, que é o AN, multiplicar e somar. Você só vai brincar de multiplicar e somar. Então, AN vezes a alfa, mais AN menos 1. Aí vai dar esse camarada aqui. Então, vou chamar de Y1. Aí o próximo, Y2. E por aí vai, até o último, que é o nosso resto. Por que eu coloquei o resto como R? Aquele é a mesma coisa que o titio fez no teorema do resto. Se eu divido um polinômio por um polinômio de grau 1, de primeiro grau, o resto é um grau menor, então é grau 0. Grau 0 não quer dizer que seja 0. É que só tem, A0 é grau 0, que é x elevado a 0, que é 1, né? Então quer dizer A0 vezes 1 é A0. Então vai ser um número. Todo número é um polinômio de grau 0. Então, eu não coloquei R de x porque eu sei que vai dar um número. Por quê? Tem que ser um grau menor que x menos alfa. Bom, esse camarada aqui vai te dar os coeficiente. Calma aí. Eu juntei quociente com coisa. Calma aí. Coeficiente do quociente. Então, vamos pegar um exemplo. Determine o quociente e o resto de 2x à quarta menos 3x ao quadrado mais 4x menos 2. Tá? Eu quero pôr x menos 2. Primeiro de tudo, x menos 2 igual a 0. Passei o menos 2 para lá, x igual a 2. Essa raiz que eu vou ter que colocar aqui. Beleza? Então, vem aqui, faço a cruz e rezo. Não, tô brincando. Aqui, coloco 2 e aqui os quocientes desse daqui. Bom, tem que tomar cuidado, tá? Se eu pegar esse daqui, 2 menos 3, 4 e menos 2. E se você repetir, multiplicar, somar, você vai ver que vai estar errado. Por que vai estar errado? Porque eu tenho que completar o polinômio. Então, não está completo aqui. Termo de grau 4, 2x à quarta. Tem o termo de grau 3? Não. Então, é 0x ao cubo menos 3x ao quadrado, grau 2, grau 1 e grau 0. Mais 4x menos 2. Tá? Então, os quocientes são quem? 2, 0, menos 3, 4, menos 2. Então, tem um 0 aqui, Beleza? Bom, quando você fizer isso, o que você vai? Baixar o primeiro, que é 2, multiplicar e somar. 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. 5 vezes 2, 10,
mais 4, 14. 14 vezes 2, 28, menos 2, 26. O último é sempre o resto. E esse daqui são os quocientes, são os coeficientes do quociente. Lembra que o Tio falou que a gente divide sempre por um polinômio de primeiro grau? Lembra o que acontece com o grau? O grau do quociente é a subtração, do grau do dividendo com o grau do divisor. Quer dizer, quando a gente divide, a gente está subtraindo os expoentes, não é? Então, a gente sempre vai baixar um grau. Se esse daqui, a gente viu que tinha grau 4, esse daqui vai ter grau 3. Então, vai ser 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x mais 14. Ah, mas se tiver um zero aqui, se tiver um zero, ou você não põe, ou você coloca 0 e o grau dele. Grau, aqui, ó, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Esse daqui é o quociente e esse daqui é o resto. O resto é 26. Pronto. Conseguimos fazer de uma forma bem simples, bem tranquila, só multiplicando e somando, tá? Esse exercício, tá? Então verifiquem, pause, revejam se tiver dúvida, tá? Que a gente vai tirando ao longo do tempo, tá bom? Valeu!